Hoje em dia parece que é bonito não gostar de matemática e muitos questionam a sua utilidade no dia a dia. Tá estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? Eu não ouvi o que eu ouvi? Mas como será que um ser humaninho comum que odeia matemática passa a gostar dessa jararaca que ferra ele tanto nos tempos de escola? Bom, eu sou o José e eu também odiava matemática e essa playlist vai ser dedicada a te ajudar a gostar um pouquinho mais de matemática a cada vídeo. E nesse vídeo eu vou te indicar 5 livros que ajudam qualquer pessoa que odeia matemática a gostar pelo menos um pouquinho de matemática. Sério mesmo, não tem como tu terminar de ler qualquer um desses livros e não gostar um pouquinho mais de matemática do que quando tu começou a ler. No final desse vídeo eu vou mostrar o livro que mudou a minha vida. Vai ser um bônus só para quem ficar até o final desse vídeo, mas é um livro que botou na minha cabeça que eu precisava estudar um pouquinho mais, não só para ganhar dinheiro, não só para ter uma profissão, mas para conhecer um pouco mais de ciência e tecnologia, porque quem toma as decisões sobre ciência e tecnologia não entendem sobre ciência e tecnologia, e esse livro martela muito isso. Quem aí já é mais ligado na área da ciência provavelmente sabe que livro que é esse, mas eu vou falar um pouquinho mais dele no final. Então eu vou ir de trás para frente, o melhor vai ser o último da lista, obviamente, e muita gente talvez discorde, mas eu vou botar O Homem que Calculava em quinto desses 5, por quê? Não porque O Homem que Calculava é ruim, porque os outros 4 eu achei um pouquinho melhor que O Homem que Calculava. Ele traz muitos daqueles problemas bugantes que te bugam o cérebro, assim, então... Empolgante! Então acho muito legal, principalmente para quem quer ser professor ou quem já é professor, que esse tipo de problema que tem nesse livro é muito bom de tu trazer para os alunos para bugar a cabeça deles e ir colocando uma sementinha de como que a matemática pode ser legal e de como que saber matemática pode evitar que outras pessoas te passem a perna. Esse livro aqui é um matemático que eles chamam de calculista ali na época, né? Se passa num tempo mais atrás. E ele tá viajando e tal, e ele vai encontrando as pessoas que têm esses problemas e ele fala, olha, esse problema é fácil de resolver. E ele resolve problemas que as pessoas estão a vida inteira tentando resolver e não conseguem. Em quarto lugar eu vou colocar O Andar do Bêbado, que traz histórias sobre o acaso. Esse aqui é mais aquele livro que parece um documentário, sabe? O cara vai narrando ali várias histórias reais em que a probabilidade e a estatística estavam muito envolvidas na vida das pessoas. Esse livro aqui eu li há muito tempo, então não lembro de muitas histórias, mas tem uma que me marcou muito. Ele conta ali uma história de uma galera que percebeu que a loteria era uma loteria lá dos Estados Unidos. Essa galera percebeu que se tu comprasse todas as possibilidades de números para aquela loteria, imagina aí a Mega Sena. A Mega Sena, a probabilidade de ganhar ali é mais ou menos 50 milhões, 50 e poucos milhões, não lembro direito. Mas era uma loteria deles lá. Mas vamos imaginar a Mega Sena. Eles perceberam que se eles comprassem pensando na Mega Sena, todos os 50 milhões de possibilidades de bilhetes, era mais barato do que o prêmio. Era papo de tipo assim, o prêmio ser 200 milhões, e tu ia gastar 50 milhões para comprar todas as possibilidades de papéis. E essa galera movimentou uma galera ali muito rica que ia ter condição financeira de investir nesse projeto deles. Eles tiveram que fazer toda uma movimentação porque só tem uma semana para comprar tudo isso. Então o dinheiro eles arrumaram, só que tinha que arrumar gente o suficiente para passar dias e dias comprando bilhetes. Pensa, é muita combinação, é muito bilhete que tu tem que ficar na lotérica comprando. E o desfecho dessa história, se eles ganharam o prêmio ou não, vou deixar para vocês encontrarem nesse livro. Ou vocês podem encontrar aí na internet, é um caso bem famoso. Em terceiro lugar, é um livro que eu tô acabando de ler, mas eu simplesmente me amarrei nesse livro. Planolândia. Cara, esse livro aqui, se tu não sabe nada de matemática, talvez tu tenha um pouquinho de dificuldade, porque ele supõe um mundo de 2 dimensões, e para quem não tá familiarizado ou não lembra muito bem da geometria plana, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, apesar dele ser bem explicativo. Basicamente a historinha se passa num mundo que só tem 2 dimensões, então tipo, o nosso mundo ele é em 3 dimensões, e a história se passa com um povo vivendo ali em 2 dimensões. E um daqueles seres ali descobre que existe uma terceira dimensão e começa a desenrolar uma historinha muito legalzinha, muito da hora. Agora, meus 2 livros preferidos de matemática. É muito difícil eu colocar um na frente do outro, mas eu vou botar em segundo lugar esse aqui, O Teorema do Papagaio. Esse livro aqui eu li no primeiro semestre que eu entrei na faculdade de matemática. Foi tipo assim, mano, eu já tava gostando de matemática e esse livro aqui fez eu simplesmente achar a matéria mais foda do mundo, na moral. É como se fosse um romance, mas não um romance de casal, um romance
de crianças descobrindo a matemática, digamos assim. Esse também faz bastante tempo que eu li, mas meio que a história é tipo, um homem lá se isolou para resolver um teorema que ninguém tinha resolvido. O propósito tem a ver com outro livro que eu vou falar que eu deixei em primeiro. E ele tinha um papagaio. Acontece alguma coisa ali nessa história, que esse cara morre e o papagaio vai parar na mão de um menino. E o papagaio começa a papagalhar, não sei se é assim que se fala. O papagaio começa a falar alguns detalhes de matemática e o vô do menino começa a perceber que pode ter a ver com o tal do teorema que ele também conhecia. E aí tanto o avô quanto a criança começam a estudar matemática na esperança do papagaio se lembrar de mais coisas sobre esse teorema. E aí desenrola toda uma história, o cara que tava, o dono do papagaio era amigo do vô e dá toda uma historinha legal. Não sei se eu dei muito spoiler, mas tudo que eu falei é só uma pontinha do iceberg e esse livro é muito da hora. Esse livro é muito da hora, ele percorre quase toda a história da matemática dos tempos antigos até tempos modernos, então tem muita coisa legal aqui. E por último, o meu livro preferido sobre matemática, que é o Último Teorema de Fermat. O Último Teorema de Fermat é um problema tão simples que tu consegue explicar ele para uma criança que está na 6ª, 7ª série. Só que apesar de ser um problema tão simples, ele ficou mais de 300 anos, quase 400, sem ninguém conseguir resolver. Esse mano aqui, ó, o Pierre Fermat, ele escreveu esse problema na bordinha de um livro ali que ele estudava. E escreveu mais ou menos assim: tenho uma solução muito elegante para esse problema, mas ela não cabe aqui, então não vou escrever ela. Meteu que ele tinha a solução do problema, só que ele não queria escrever a solução do problema. Anos depois encontraram esse livro com essa escrita dele e ficou quase 400 anos sem ninguém resolver. E aí esse livro conta a história do problema, contra a história das consequências do problema nesses quase 400 anos. Teve consequências na vida de muitos matemáticos, de muitas pessoas. Conta a história do homem que resolveu esse problema. Então esse problema foi resolvido em 1996, se eu não estou enganado. E ele conta a história do matemático que resolveu esse problema. Foi um matemático americano que se baseou em resolver uma conjectura de um japonês. E resolvendo a conjectura do japonês, por tabela, resolvia o Teorema de Fermat. Então, tipo, eles usaram matemática muito avançada para resolver esse problema. Na minha opinião, esse cara aqui é o maior miguezento da história da matemática. Não tinha como ele saber a solução desse problema, ou ele inventou uma solução que estava errada. Ele achava que estava certa, mas estava errada. Vai saber. Ou ele tem uma solução perdida que ninguém encontrou até hoje, pode ser. Existe essa possibilidade. Pouco provável, mas existe. E por fim, como eu tinha prometido, eu vou falar o livro que mudou minha vida, que me fez querer estudar e abriu a minha mente para estudar um pouquinho. Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Cara, esse cara aqui, o Carl Sagan, é o criador da série Cosmos, um dos maiores divulgadores de ciência aí do mundo. Basicamente, nesse livro, ele dá muitos argumentos de como as decisões sobre ciência e tecnologia são tomadas por pessoas que não entendem sobre ciência e tecnologia. Nessa época que ele escreveu esse livro, se eu não me engano, ele andava muito preocupado com a Guerra Fria, então ele fala muito sobre a iminência de uma guerra nuclear. As pessoas que têm acesso, que têm o poder sobre essas bombas, não sabem como as bombas funcionam, não sabem o real poder dessas bombas. Isso vale para a ciência em geral. Então quando eu li esse livro aqui, eu tinha uns 26 anos, eu não sabia nada sobre matemática, não sabia nada sobre ciência. E esse livro me deu uma vontade a mais de estudar, não só para ter um emprego, não só para ganhar dinheiro, mas sim para tomar melhores decisões, para conhecer um pouco mais sobre a ciência que envolve o nosso mundo. Acabou que esse livro me influenciou aí para engenharia, e da engenharia eu tive que migrar para matemática, porque a matemática é muito mais bela do que a engenharia. Apesar de nunca ter me formado na faculdade, eu continuo gostando de estudar matemática e como eu fiz até as matérias finais ali do curso de matemática, eu tenho uma bagagem para continuar estudando sozinho. Não sei se um dia eu vou voltar para terminar só pelo diploma, mas eu quero continuar estudando algumas coisas por mim e trazendo alguns conteúdinhos como esse aqui no canal. Então se vocês acham que a matemática pode deixar o cérebro de vocês um pouquinho mais ativo e querem aprender como gostar desse processo, se inscrevam aqui no canal, que eu vou estar trazendo conteúdinhos mais light sobre matemática. Não somente aulas, como tem muito por aí no YouTube, mas conteúdinhos legais como esse aqui. Espero que tenha sido legal. Talvez foi chato. E antes que eu me esqueça, um dos últimos vídeos que eu fiz nesse canal, eu achei que ficou muito legal e quase ninguém assistiu. Então se por acaso vocês estão vendo esse,
passem nesse vídeo que foi um dos melhores vídeos sobre matemática que eu já gravei, literalmente. Cliquem aqui e a gente se vê lá. Ou vocês se encontram com uma versão minha de um ano atrás.